Em nossa busca da verdade do fim de Sodoma e Gomorra, pesquisamos textos bíblicos, evidências arqueológicas e geológicas e astronomia antiga. Se as peças desse quebra-cabeça estiverem corretas, esta é a história da destruição de Sodoma de um ponto de vista científico. 3.123 anos antes de Cristo, início da Idade do Bronze. Numa região fértil do Oriente Médio, um pastor nômade se muda para uma das novas cidades próximas ao Mar Morto. Cerca de 1.000 quilômetros a leste, astrônomos sumérios observam o céu na madrugada de 29 de junho de 3.123 a.C. Por volta das 4h30 da manhã, os astrônomos observam algo extraordinário e fazem um registro detalhado. A Bíblia diz que Deus mandou mensageiros para alertar Ló sobre a destruição iminente. Eles avisaram sobre uma catástrofe de fogo. Mas testemunhas na cidade teriam visto um estranho sinal no céu acima do Mar Morto. Se estivessem acordados, teriam visto o objeto passando acima deles. Quando um objeto enorme e luminoso apareceu cruzando o céu, a especulação e a histeria devem ter sido muito grandes. O objeto avistado em Sodoma e na Suméria foi um asteroide Aten, com 1.200 metros de largura. A Bíblia diz que Ló e sua família receberam um aviso e fugiram para as montanhas. O asteroide se aproxima dos Alpes austríacos mais rápido que a velocidade do som, numa trajetória baixa. Ele raspa nos picos das montanhas perto do Vale Kefels e explode numa bola de fogo. Em volta da bola de fogo, deve ter havido uma nuvem imensa, e os fragmentos foram lançados em arco no céu, seguindo a trajetória do asteroide. E esse arco deve ter se estendido sobre o Mediterrâneo até os fragmentos caírem, provavelmente ao longo da costa norte da África, indo do Levante até o Egito. Os habitantes das cidades que ficavam nessa região devem ter tido uma das visões mais lindas e impressionantes da história. 1 bilhão de toneladas de fragmentos de asteroide caindo sobre centenas de quilômetros. Devem ter visto algo muito estranho indo na direção deles. Deve ter sido uma chuva de meteoritos espetacular, com pequenas partículas queimando em altitude. Meia tonelada de material caiu do céu, incendiando-se enquanto descia. Os fragmentos incandescentes aqueceram a atmosfera durante a queda, aquecendo o solo a uma temperatura de mais de 250 graus. Durou um pouco mais de um segundo, o suficiente para queimar tudo que fosse inflamável. A Bíblia diz que Ló e sua família se abrigaram numa caverna. Mas a esposa de Ló quis olhar a cidade e foi consumida pelo fogo do céu. E seu corpo ficou ali, carbonizado, como um dos pilares de sal do litoral do Mar Morto. O fogo deve ter destruído cidades e muralhas. As pessoas que não morreram na hora devem ter sofrido queimaduras gravíssimas. A nuvem do asteroide destrói as cidades da região do Mar Morto. Cidades que a Bíblia chama de Gomorra, Adma, Zeboim e Sodoma. Há muito poucos ou nenhum sobrevivente em Sodoma. A cidade é abandonada para sempre e restam apenas ruínas. A destruição de Sodoma e Gomorra pode ter sido finalmente desvendada. Não como uma parábola bíblica, mas como uma chuva de fogo, literalmente. Para os cientistas, a história da chuva de fogo pode ser o registro de um evento geofísico. Mas para os fiéis,
A história de Sodoma contém mais do que informações científicas. Contém algo bem mais importante. Então, como entender a história de Sodoma e Gomorra? Concluímos que deve ser lida com um sentido baseado na fé. Eu digo para os meus alunos para não gastarem energia com o que é histórico ou não. A verdade da Bíblia está no nível mais alto que o da história. Acho que a verdade da Bíblia está no nível das verdades da vida. Ela nos diz coisas sobre a vida que, de outra forma, não saberíamos, não poderíamos provar. Ainda assim, um livro de verdades espirituais pode conter a semente de fatos geofísicos. E ao destacar dados codificados no texto sagrado, a ciência pode, às vezes, revelar histórias reais de catástrofes reais. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Desvendando alguns dos maiores mistérios da Bíblia.